17 de agosto de 2021. Não conseguirei ser breve. E faço um anúncio no final. É século XXI? Mas não parece. As imagens de saída americana do Afeganistão chegam a beirar ficção. Assumo que não consigo não ter uma visão tribal da forma como eles se apresentam. E também o meu desconhecimento mais profundo da região. Demorei alguns segundos para entender que não era uma montagem aquele avião com mais de 600 pessoas pronto para decorar, ou então aqueles outros seres humanos desesperados, tentando segurar naquela máquina enorme, como se fosse um balanço, que iria levá-los para o outro lado de um pequeno riacho. Se caíssem, teria água e até seria divertido. Não, é chocante. Quantas imagens existem de Saigon, de Cabul, serão milhares, das mais desesperadoras e chocantes. E como julgar? Quem é o mocinho? Quem é o bandido dessa história? Acredito que levará um tempo para que a gente possa julgar Joe Biden com o mínimo de imparcialidade. O Luiz Felipe Dávila falou que Estados Unidos, União Europeia e ONU são os grandes responsáveis pela maior tragédia desse século. Mas tem mais, muito mais. Os Estados Unidos colocaram $1 trilhão no Afeganistão em 20 anos. Não tem resposta fácil. A China vai lá fazer um jogo de cena, dar uma provocadinha, tá nem aí, mas está preocupada assim em apenas defender a sua fronteira, a região onde tem os muçulmanos, os uigures, o que é um calo para eles. A Rússia já saiu de lá humilhada do Afeganistão antes dos Estados Unidos. Aliás, como lembro, o Jamil Chad, quantos impérios se perderam nas montanhas do Afeganistão. Foram Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, para ficar nos mais recentes. O Thomas Friedman é um dos poucos que relativiza e diz que Biden pode estar certo. Não deve ter sido nada fácil para o presidente americano fazer aquele discurso ontem. Não deve ser nada fácil estar no comando, num período tão complexo, e ouvir um maluco, e bota maluco nisso, como poucos no mundo merecem o adjetivo, do seu ex-adversário Donald Trump, que aliás fez o acordo com o Talibã, sugerir que o Biden devesse renunciar. Editorial chamado Fantasia Desfeita, a Folha, diz que Biden foi imprudente ao executar a retirada e insensível diante do caos de Cabul. Os jornais americanos pediram proteção aos mais de 200 profissionais de imprensa que estão no país, de alguns aliados que ajudaram os Estados Unidos agora, ou a democracia, e agora podem sofrer. O Joel Pinheiro da Fonseca deixa claro que uma potência consegue muito pouco em um outro país. O Igor Guilou diz que o Biden lavou as mãos. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todo ser humano, uma questão humanitária. É uma ilusão acreditar que isso é apenas um problema afegão, e mais ainda das mulheres afegãs que já sentem na prática, né, o regresso, a regressão. Enfim, ainda passará muita água debaixo dessa ponte, e era uma bomba que iria explodir. Falando em bomba que iria explodir, por aqui a situação segue também bastante complexa. Jair Bolsonaro foi até Formosa participar do tal treinamento da Marinha, para dar uns tiros, e levou o ministro Ciro Nogueira, que se auto-intitula amortecedor e não atirador, para também participar dessa brincadeira fora de hora. Mas fora de hora e lugar mesmo foi a presença do ministro Marcelo Queiroga da Saúde nesse evento. O que o ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, sem decidir se teremos terceira dose, como fazer com os adolescentes, com os idosos, com a Delta, se ele é mais quanto plano e brincar de hominho. Que falta de sensibilidade, que falta de responsabilidade. Claro que o sanfoneiro também estava. Fico impressionado com esse governo. O Estadão mostra que o Senado está barrando claramente André Mendonça e Augusto Aras. Aliás, esse diz que abriu investigação contra Bolsonaro depois de cobrado pela ministra Carmen Lúcia. Mas Rodrigo Pacheco, que como provoca Eliane Cantanhede, erra o time, mas não a direção, segue defendendo a democracia. Que como mostra Ana Souza Pinto, numa coluna chamada "É o Judiciário Estúpido?", tem sido defendida mesmo pelo próprio Judiciário. Pode até ter algumas estranhices, mas se não fosse ele, nossa democracia estaria muito pior. Era parte de um roteiro, né, de como as democracias balançam e se esfacelam, do estudo feito por suecos que analisaram 96 processos de colapso democrático entre 1900 e 2019. Então é uma coisa bastante embasada. Nosso país, sob a suposta liderança de Jair Bolsonaro, está num grupo de 12 países onde o retrocesso já foi sentido. Temos a companhia de Bulgária, Índia, Israel e também Estados Unidos, que é, na época, Trump, em 2019. O Judiciário ajudou nesses países. Nosso general mais parecido com Mark Milley é o Santos Cruz. Os outros seguem perigosamente dizendo que respeitam a Constituição. Mas é o Judiciário que está disposto a se queimar pela democracia. Quero crer que Arthur Lira e Ciro Nogueira devam estar conversando sobre onde for amarrar o burro do Centrão. Como diz o Pedro Doria, não desprovido de razão, é preciso que a gente, eu e você, tenhamos um plano B, um modo de reação caso Jair Bolsonaro crie tanto caos e convença militares que eles são o poder moderador e devem ir para as ruas. A gente também tem que fazer alguma coisa, tem que estar tudo mais ou menos combinado, que tudo isso volte ao normal. Ontem se foi Duda Mendonça, levo dele o slogan de Gelol que adotei como lema de vida: não basta ser pai, tem que participar. Ele ajudou a mostrar que no fundo éramos mais iguais do que gostaríamos de ser.
Desculpe o português, não tem virgem nesse puteiro. Nenhuma defesa das virgens, nenhuma acusação das putas. Só que precisamos de uma reforma política aqui no Brasil e global, como pode se ver. Sigo com os vídeos diários até o dia 31 de agosto. Preciso repensar o formato, porque estou sacrificando algumas coisas pessoais que vou priorizar daqui para frente. Se tiver alguma sugestão, receberei com a maior vontade de pensar. Portanto, inicio contagem regressiva. Encarei diariamente um monte de coisa bem difícil num período bem complexo. Mas sigo acreditando na leitura. Vou parar com os vídeos, mas não de ler os jornais.